Também, mano. Ou você ficar pegando a polêmica do dia, tipo a da Luísa Sonza com o Danilo Gentili. Tá ligado? Nossa, tem isso aí? A Luísa Hoje Sonza foi esse final de semana, bombou isso aí. Eu aproveitei isso, inclusive. Aí, ó. Porque a Luísa Sonza, ela tá sendo processada por racismo. É que eu não aproveitei, Tá ligado? é que é uma pauta boa. Então, É uma pauta boa. Mostra a hipocrisia da cultura do cancelamento e ao aqui mesmo no tempo Brasil. mostra pra mim um exagero, velho. Tá ligado? Porque a não ser que a Luísa Qual Sonza... foi a parada que eu não tô sabendo? Porque parece que uma advogada... A Luísa Sonza tava num lugar chique lá, aí tinha uma advogada negra, tá ligado? Aí parece que a Luísa Sonza confundiu a advogada com alguém que trabalhava lá. De acordo, parece... Pelo que eu entendi, assim, olhando a história por alto, parece que a Luísa Sonza bateu no ombro da mulher e falou: ô, pega uma água lá pra mim. Tá ligado? Traz uma água lá pra mim. Aí... A mulher falou: mano, eu não trabalho aqui, tá doida? Tô aqui de hóspede. Parece que a Luísa Sonza ainda rebateu isso daí. A mulher foi lá e meteu o processo nela por Caralho. racismo. Ah, Então eu meteu entendo assim, se o bagulho foi nesse ponto, firmeza, você processar por racismo. Mas Você assim, acha? no meu caso, Negão, já aconteceu. quantas Cara, a vezes gente eu não tava pediu, num quantas vezes a lugar... gente pediu pro Coca aqui trazer uma parada? Você pediu pra ele trazer água pra você. Você É entendeu? normal. O Coca desesperadamente trazer um pano. Você entendeu? Falei, Coca! Não, mas aqui... Coca, aqui fecha ainda essa tá- porta e prende Não, o mas Monark lá a fora. cena não é essa. A cena não é essa porque a gente sabe que ele trampa aqui. Então, tipo assim, seria normal pedir pra ele. Porque você tá aqui no programa. Então, a gente sabe que ele dá um trampo aqui, então é normal pedir pra ele, tá ligado? Negão, mas vamos imagina lá. assim, você tá no mercado. Cara, Aí a aconteceu pessoa isso chega comigo, e foi fala, hoje. entendeu? E fala pra você, eu falei, mano, se eu fosse ganhar Mas às vezes é pra se eu ter fosse processar confundido. cada pessoa Tá, que achou lembrei. que eu trabalhava num lugar, Lembrei. eu Negão, tava rico e meu Negão, advogado vamos lá. também, velho. tá Olha ligado? que loucura. Eu tava lá na... Então, nesse caso, eu fiquei, tipo, do lado da Luísa Sonza. Eu que tava falei, mano, nas sei bocas lá, das né? motos esse final de semana. Na boca das motos. Aham. Lá na boca das motos. E... Ah, na General, não é? Na General. General, Tava né? bem na General mesmo. Na General. Tava na General. Uhum. Aí minha moto tava arrumando e lá fecha tipo 2 horas. E os caras estavam um puta trampo na minha moto e tal. Ficam até as 3h30 lá. Uhum. Eu fui o último a sair da loja. E eu saí e eu tava lá sentado, esperando, né, arrumar a moto. Minha moto, puta. E aí fechou a loja, só que tinha um casal. E o casal tava indo pra fora. Eu aproveitei pra sair junto com o casal. Uhum. O casal achou que eu trabalhava na moto, na loja. E eles falaram assim, ó, não sei o que, pega pra mim, não sei o que lá. Eu falei, então, eu não trabalho aqui, mas peraí. Fulano, o cara aqui tá com problema aqui, ó. Racismo? Você entendeu? Você entendeu? Ele achou Por isso que eu falei assim, trabalhava mano, não, porque imagina, a porta de aço fechada, eu saindo pela portinha pequena, o cara imaginou o quê? Cara, esse cara deve trabalhar aqui. E aí ele pediu para que eu resolvesse algum problema dele. E aí ele falou, ó, fulano, tal, mas assim, não pediu por favor, nada. É. Eu quero tal coisa. Eu falei, eu não trabalho aqui, peraí. Ô, fulano, como já aconteceu comigo diversas vezes. tal. E aí entra naquele papo que a gente tava tendo quando tava eu, você e o Petri, que você até reagiu, lembra? Uhum. O negócio do racismo. Que eu falei assim, cara, de novo. Que você usou o exemplo do outro cara ao invés de usar o meu. Joberto. O tal de Joberto. Joberto Chaves. É que esse maluco aí... Não, mano, Joberto esse Chaves é meu maluco. mentor, porra. Joberto Chaves é... O negão é fera. Inclusive, eu tava com ele, na segunda-feira. O cara me dando altas porradas no Esse tal estômago. de Joberto aí que ele usou. Pô, o Joberto podia ver a gente agora, né? Joberto! Joberto é foda. Aí, ele falou exatamente isso pra mim. Falou, Ricardo, quantas vezes já aconteceu de você ter sido preterido, humilhado e tudo mais? Eu falei, várias vezes. Ele falou assim, eu também. Mas não foi por causa da minha cor. Algumas vezes pode ter sido pela minha cor. Uhum. Mas ele falou o seguinte, mas eu nunca levei por esse lado. Você tá entendendo? Então, eu acho que... E você tem muito isso, negão. Você é um cara que fala assim, eu me dou respeito e ponto. Independente... Cara, e eu vejo isso. Você veio com esse papo aí. Por da isso que eu Jovem fiquei- Pan. por isso da que eu Jovem fiquei- Pan. da Você falou assim, Jovem Pan. você me escolheu por causa da cota. Eu falei assim, cota. não, eu entrei na respondi cota. porque você é do canal do Negão, que eu curto pra caramba. Foi. E eu gosto do que você fala, eu quero levar você pra lá. Foi mesmo. Foi como a gente se conheceu na Paulista. Tanto que eu falei pro Ricardo, eu falei assim, mano, se for pra eu ir lá, pra eu ser o negão da PAN, eu tô fora.
Eu tô Porque você fora. não quer... Não, eu não quero ser o cara que só fala de racismo. Eu Bicho, quero ser, eu quero ser o cara igual do meu, do meu Eu vou canal. mandar você tomar no cu aqui, ó, porque eu encontrei você na Paulista. Foi. E falei que gostava do seu trampo. Foi a primeira vez que eu trombei Então o Ricardo. vai te catar. Tá ligado? Primeira vez. Mas, então, eu entendo também uma coisa, Ricardo. Tipo assim, eu sempre fui mais brutal nessa coisa do preconceito e tal. Então, tipo assim, eu nunca entrei nos lugares de cabeça baixa. Deixa eu só explicar uma coisa legal. Então, tipo assim, eu Mas acho... ninguém Lembra tem que você entrar fala- no Não, lugar. tem uma Negão. galera que entra, velho. Negão, Tem galera que lembra entra. que você falou que segurança Obrigado. te segue? Já. Porra, bicho, eu com essa cara de tiozinho, só que eu tava com a mochila. Eu entrei numa drogaria e fui para o lugar onde tinha os lances mais caros. O cara colou em mim, eu me liguei que ele colou em mim. Agora, e se eu fosse negro? Aí você já ia falar que era porque você era negro. E o cara colou em Ah, mim mas porque então, mas eu no tava meu com uma caso- mochila e fui pro lado dos produtos importados. É. Esse cara pode ir. Mas no meu caso era o seguinte, como a maioria das vezes que esse tipo de coisa aconteceu, eu tava vindo da sucata. E na sucata você já anda pique maloqueiro, mano. Você tá com uma camiseta rasgada, suja, você tá com o estereótipo errado. Só que assim, eu era um cara musculoso com estereótipo, tá ligado? Então, tipo assim, só que no Mas a caso... questão não era você ser negro. Não. A questão não. era a questão você era eu tá tá mal maloqueiro. vestido. Eu falo sempre assim, a questão era eu tá maloqueiro. Mas, tipo assim, num outro contexto, por exemplo, eu entrava nos prédios pra carregar e eu nunca fazia prédio de pobre. Sempre falei isso pro Ricardo. Só fazia prédio de boy, porque é boy que joga coisa fora. Pobre não joga, tá ligado? Então, tipo assim, eu Pobre entrava... recicla. Pobre recicla. Passa tá pros ligado? irmãos mais novos. Então, tipo assim, eu entrava e era nítida a cara da pessoa que não me conhecia de medo. Tá ligado? De medo. De tipo assim, a pessoa apavorava, velho. Tá ligado? Então, por quê? Porque eu era um cara que chegava assim, abria a garagem e eu entrava. Que normalmente tá na garagem a reciclagem. Abria a garagem e eu entrava. Aí eu entrava, por exemplo, tô vendo o Ricardo Ventura. Eu falava, e aí, chefe, tudo bom? Bom dia. Aí quando eu via que o cara tava muito apavorado, porque o cara não consegue esconder essa cara, tá ligado? É uma cara do tipo assim, e agora? Eu corro, eu volto pro elevador. Aperta o botão do pânico. É essa cara, mano, do cara, tá ligado? Eu falo assim, beleza, eu sou o cara que pega a reciclagem aqui, ó. Falou? E pum, já vou lá pegar a reciclagem e tal. E aí, como eu já sempre fui desenrolado, eu já dobrava isso. O cara já se espanta de eu falar bom dia e não entrar assim, ó. Porque muitos funcionários entram assim, velho. Mas isso é um autocondicionamento. Né? Não, mas isso é uma coisa minha. Não, tipo mas assim, então, eu já você entro como se todo mundo fosse barata. Você tem a filosofia Eu já tenho correta. esse pensamento. Você tem a filosofia Tá ligado? correta. Eu ensino é isso pros meus filhos. É isso que você tem Então, que uma vez tinha um moleque que eu trombei uma vez no trem, o moleque era dele, mano. Ele ficava assim, ó. Ele não, mano, parecia que ele tinha um problema no queixo. O queixo dele não era reto, o queixo dele era assim, ó. Caralho. Mas Aí tipo é o Monark demais, fumando. O queixo do moleque era assim, ó. Verdade. Tá ligado? fico- Eu lembro até hoje de eu falar assim pra ele, assim, eu falei, ó, moleque, vou dar um conselho pra ti. Na frente da mãe dele, eu falei, ó, vou dar um conselho pra ti. E era um neguinho bonito, mano. Bonito, grandinho, assim, pro tamanho dele, tá ligado? E ele ficava assim, ó. Aí eu falei, vou dar um conselho pra você, mano. Na vida, você vai encontrar várias pessoas que vão querer baixar esse seu queixo. Você vai. Não abaixa. Não abaixa, tá ligado? Sempre continua com esse queixo erguido. Mas ele não era mala. Ele Mas era natural. Tá. era natural dele. Mas tá não ligado? dava uma E eu expressão falei, de a mala vida- nem de agressão. Isso. E eu falei, na vida você vai encontrar muitas pessoas assim, mano. E eu sempre fui assim, velho. Eu entro nos lugares... Por isso que quando... Tinha até um brother que falava isso pra mim, que eu falava, pô, mas a polícia não embaça com você quando você toma enquadro porque você tem naipe de polícia. Quantas vezes eu não ouvi isso? Eu vi isso do Barbosa quando eu fui no podcast dele, que é um podcast de polícia. Quando a gente foi tirar a foto, que eu fiz assim, ele falou, não, negão, tira uma foto assim, ó. Quando eu cruzei os braços, ele falou, caralho, negão, você tem mó naipe de polícia mesmo, hein, mano? Tipo, que você é grandão e tal. Eu falei, mano, mas isso tá em mim, velho. Então, pra mim, é mais difícil entender que a pessoa, sei lá, tá sendo Negão, preconceituosa vamos ou lá. racista Agora eu vou comigo. jogar uma coisa no seu Tá ligado? colo, eu quero ver como é que você vai sair. Ah. E os caras que se vestem como cosplay de bandido? Mas eu acho só burro só, velho. Porque teve uma Mas época... tem. Teve uma época que o pessoal... Não, teve uma época não, até hoje. Porque assim, o ladrão, ele se disfarça do cara comum. Não é o cara que faz o cosplay do ladrão. O ladrão que se faz do cara comum. Ele quer estar entre... Principalmente o ladrão pobre, vamos dizer assim. O ladrão sem... Eu acho errado falar o ladrão pobre. O ladrão sem grana. Quem é um ladrão sem grana? É o cara que rouba uma moto para ir pro fluxo.
Tá ligado? Ele rouba um bagulho porque ele quer ter um tênis da hora. Idiota, porque ele podia ter isso também trampando. O que é fluxo? Tá ligado? Fluxo Fluxo é o pro baile funk. Ah, tá. É o baile funk. É o Então, cara tipo que assim... rouba a BMW pra ir lá estourar ele o quer motor. parecer o funkeiro. Muita gente fala assim, mas o funkeiro, ele anda que nem ladrão. Não, é o contrário, mano. Porque, por exemplo, na minha época, tipo assim, você raspar a cabeça, eu lembro nitidamente isso quando eu comecei a raspar a cabeça, eu comecei com 16 para 17 anos. Antes disso, tem um vidrozinho ali. Antes disso, raspar a cabeça era coisa de marginal. Porque na FEBEM, eu nem sei se era assim mesmo, mas era o que os mais velhos falavam. Na FEBEM, os caras raspavam a cabeça dos moleques. Então, você vê um moleque de cabeça raspada, era um moleque que pegou FEBEM. Tá ligado? Então, mas eu raspava a cabeça porque o pessoal do rap raspava a cabeça. Eu já acho zoado negão de cabelo grande e tal. Hoje, muitos negão andam com cabelo... Eu falo, mano, Power. negão de verdade tem a cabeça raspada. Ah, para. Você tem Negão de esse verdade tem a pensamento? cabeça raspada, tá ligado? Ele tem que dar mesmo? medo nos outros, ele não tem que ser isso- bonitão. Não, puta. Mas é que Ele eu tem que pensava... dar medo. Por que não? Mas Por que porque não pra pode ter um mim- negão bonitão, pô? Porque pra mim vinha disso. É porque o negão é feio. Não, porque pra mim vinha disso, de O Ale você... é feio, ele quer que de todo mundo você seja- Todo mundo botar tem que ser medo. feio também. Esse. De você É, botar como ele é medo. feio, ele quer que todo mundo seja feio, entendeu? Então, tipo assim, mano, foi rolando esse tipo de coisa assim. Então, que nem o Kaique sempre fala isso. Ele fala assim, mano, meu pai leva tudo na esportiva. Mas se meu pai perceber que o cara tá sendo de alguma forma preconceituoso com ele, meu pai se transforma. Porque é assim comigo. Tá ligado? Porque é uma merda, né? Você sabe que o cara tá te menosprezando, foda-se. Exato. E pra mim aquilo Tá é te motivo de colocando sair como na menos mão. humano. A minha regra não é eu vou te denunciar. A minha sair regra é na- eu vou sair na Ah, mão. porque Eu falei você é isso na grandão, Jovem né? Pan. Mas já Negão, rolou? Eu falei isso negão, já, vamos lá. mais de uma Ó, vez. Olha uma coisa A legal. minha regra é sair na mão. Negão, Eu lógico, não- eu acho- eu- nas eu- devidas proporções. É. Nas devidas proporções. Eu lembro... Ah, mas sair na mão é mais legal também. Tá ligado? Tipo... Não, Qual Não. foi? Tô curioso. Tô curioso. curioso Não, com o que você Com fala? alguma história que teve que sair na mão. O exemplo é do seguinte, mano. Normalmente, quando o cara vai falar de preconceito e tal, é sempre aquela coisa do eu fui entrar num lugar e não fui atendido. Não, isso comigo nunca rolou. Muito pelo contrário. Sempre rolou do eu entrar e já ser atendido. Mas do tipo assim... Menos no filé do gordão, do porcão? Como é que chama? lá demorou. Como é que chama lá? Ponte do Gordão. Pô, eu quero ir lá. Então, mano... Ponte do Gordão. Ponte do Você Gordão. falou tanto bem do negócio que eu quero ir lá, porra. Mas, tipo assim, já aconteceu, isso era mais quando eu era mais jovem e tal, de, tipo assim, o cara ser preconceituoso mesmo, racista, e olhar assim e falar, então, o que você falou, irmão? Negão, vamos o lá. Neguinho. Negão, Lembra peraí, que eu falei eu uma quero vez, eu falei fazer assim, uma- nos anos 80, você chamar alguém pelo diminutivo era horrível. Era tipo você chamar alguém de pivete, de criança. Neguinho. O Neguinho, pra mim, era tipo filho da puta. E agora, ô Negão. Ele tinha o peso Aí. do filho da puta. Negão, Tá vamos ligado? lá. Isso você Uma saía na pergunta mão. bem com... Ah, é? com- Eu nunca fui do Só tipo, porque o eu vou cara te te chama de denunciar. neguinho. Eu vou te denunciar. Não. Negão, Tá ligado? qual Eu é a acho que tem que sair na mão. Você é um cara Tá ligado? que eu gosto de te ouvir, Uhum. como eu gosto de ouvir o Petri, como eu gosto de ouvir o Monarca. Eu sou entre amigos aqui e eu pago um pau pra vocês três. Ah, talvez seja por isso que esse episódio tá rolando assim. Não, eu gosto de ouvir vocês. Eu vejo esse merda conversando com uma caralha de uma tela de computador. O Petri é muito eu bom. fico pensando assim, mano, que loucura é essa? Ele é muito né? bom. Eu falei, que caralho. o É cara- tipo, ele é... Porque ele não tem é- compromisso. Sabe qual que é a joia do comunicador humano? A joia do comunicador humano é aquele que conecta não com o que tá pra fora, mas com o que tá pra saquei, dentro. Saquei. Exato. Tá ligado? E por isso que eu gosto do seu trabalho. Eu gosto do gosto. trabalho exatamente por isso. Eu sou fã de vocês três, de O verdade. Petri Porque você é o Petri você. é comprometimento Verdade. zero. Exato. Ele não tá nem aí se Monark, te lembra agradou. lá que os caras ficam assim. Eu falo assim, Monark, quantas vezes eu mando isso pra você? Na surdina. Eu falo, cara, você tá além do que o entendimento que as pessoas É. estão. Os caras não percebem o nível de O pergunta Petri que uma você vez faz. falou que ele fica puto quando os caras escrevem assim, agora você, isso daí que você falou, você tem o meu respeito. Ganhou meu respeito vai agora. tomar no rabo. Vai tomar no rabo. Eu não quero teu Negão, respeito. Agora a pergunta Eu escrevi é... assim no comentário, eu escrevi Ah, assim, mano. mano, Petri, agora você ganhou. Agora você pode, Mas é que Antes eles não você estão não conectando tinha, com o que agora você você falou. ganhou. Ele Negão, conectou eu com quero saber o o seguinte, que agradou ele, né? Ele tá conectando por que você Pergunta falou muito aquilo. foda agora sobre racismo, Ah, Negão. Vai lá, faz aí. Negão, A vamos lá. pergunta do corte. É, a pergunta do corte. A pergunta do corte. É, a pergunta do corte. Você comeria uma racista? Não, Negão. Isso é uma boa pergunta, isso aí. Isso é uma boa pergunta. Destrói. Negão, Essa pergunta é boa. Eu acho que tem que desenvolver essa questão aí. Destrói. Porra, bicho.
Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.